Olá, meu nono ano lindo! Tudo bem, meus amores? Gente, olha só. A nossa aula de hoje é sobre geografia. Nós vamos falar sobre pontos de atração e políticas de contenção de imigrantes. Pega teu material, arruma tua bancada, te organiza e vem estudar comigo, tá? Nós ainda estamos no módulo 4. Eu sei que já deveríamos estar entrando no módulo 5. Só que, como o conteúdo de vocês é um conteúdo bem extenso, tanto em história quanto em geografia, eu conversei com a coordenação para alongar um pouco mais o período em que vocês estavam estudando isso. Principalmente porque são assuntos bem importantes, até mesmo na questão de vestibular. Em todas as duas matérias. Por isso, em História e em Geografia, nós ainda estamos no módulo 4, mas vamos finalizar ele essa semana, não se preocupe, tá bom? A gente já vai ver outra coisa, meu amor. Vocês podem acompanhar comigo no livro didático de vocês a partir da página 244. Pontos de atração e políticas de contenção de imigrantes. Riqueza. Provavelmente não, com certeza, tu já parou para analisar o quanto o Brasil ele é uma coxinha de retalhos. Nós temos nós temos características, nós temos uma miscigenação, bora levar para aí. Nós temos uma miscigenação muito grande. Essa miscigenação populacional e cultural, ela é resultado do nosso processo de colonização. Assim como aqui nós temos uma miscigenação muito grande, em outros territórios nós vamos ver essa mesma miscigenação. Essa miscigenação, em grande parte, é europeia. Observe que, por muito tempo, a Europa ela exportou. Por muito tempo, a Europa ela não foi um ponto de atração. E sim, a população saía de lá procurando melhoria de vida por N motivos. Então, assim, quando nós falamos de Europa, no período quando nós falamos de Europa, no período de formação das monarquias nacionais, quando nós falamos em um período em que nós estamos vendo ali as monarquias nacionais fortificadas em um processo de guerras muito grande, e depois, quando nós falamos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a Europa não sendo um palco interessante para que as pessoas estivessem habitando ali. Então, olha comigo. Quando a Itália está passando pelo seu processo de unificação, quando a França, a Inglaterra está passando por suas guerras, por seu período de unificação territorial e guerras internas por questões políticas, nós vamos ver que esse território não é um território interessante para que as pessoas ali morem. Então, durante esse período, nós vamos ver a migração, as pessoas de dentro do continente europeu vão estar saindo dele procurando melhores condições de vida em outros locais. E aí vamos ver como alvo principal o Novo Mundo. Lembra que o continente americano ele era conhecido como Novo Mundo e ele era um dos pontos mais interessantes, digamos assim, um dos pontos mais atrativos, porque aqui você tinha terra, território e riquezas. Então você tinha a possibilidade, além de ter o teu próprio local, a possibilidade de uma possessão territorial, você tinha a possibilidade de enriquecimento. Vamos lá lembrar um pouquinho do ato de concessão dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ele faz a sua corrida para o oeste e ele precisa colonizando isso para manter sua hegemonia, ele vai estar basicamente doando, porque o preço desses lotes de terra, que são muito grandes, são ínfimos. Os grandes lotes de terra, eles são vendidos por um preço muito pequeno para que as pessoas entrem lá, comecem a cultivar esses locais, e o compromisso delas é estarem lá por pelo menos 5 anos. Se você quiser, e torná-lo cultivável, quiser ficar mais tempo,
aí você paga uma taxa que é quase irrisória e continua dentro do território. Então, olha só, nas Américas, nós vimos um cenário extremamente mais interessante. Então, naquele momento, a Europa não estava tão interessante. O interessante era as Américas. Vamos correr para lá. Observa que quando vocês estudaram o processo de colonização dos Estados Unidos, vocês viram comigo que a colonização dos Estados Unidos ela também se deu num processo de fuga religiosa. Então, nós vamos ver muitas pessoas que estavam perseguidas na Inglaterra por serem protestantes, por serem calvinistas, se lançando ao mar em busca de um novo território, um território onde elas tivessem paz para professar a sua fé. Pensa comigo no tamanho da perseguição religiosa que houve para essas pessoas saírem dos seus locais, das suas casas e se lançarem em busca de um continente novo, tá? Em busca das Américas, para estar tendo a possibilidade de viver em paz. E isso eu tratei no quesito América do Norte. Nós sabemos que tiveram outras formas de colonização, mas eu estou falando primordialmente desses. Agora, bora ver um pouquinho sobre a colônia espanhola e a colônia portuguesa. Quando Portugal e Espanha encontram o continente e começam a colonizá-lo, quando se encontra metais preciosos, observa a quantidade de pessoas que saem de lá e vão vir para cá em busca de enriquecimento, melhorias de vida. Eu já te falei, Portugal era patriarcal. Todos os bens da família passavam somente para o filho mais velho. O restante dessa família, que não usava camisinha, bicho, como é que ela ficava? Então, assim, era uma família muito extensa, era uma família muito longa, era uma família católica, não tinha métodos para conter, métodos para contraconceptivos, para a pessoa não estar engravidando. Então, nós estamos falando de famílias muito extensas, com pequenas propriedades de terra, porque Portugal, perto do Brasil, Napoleão Bonaparte mesmo já falou, é uma orelha de terra, é pequeno, certo? Então, o que vai acontecer? Muita gente vem para cá em busca de riqueza e em busca de terra. Então, melhoria de vida, melhoria de condições. Durante esse período, a Inglaterra não era um ponto interessante. Portugal não era um ponto interessante. Então, quando eu falo de pontos de atração, quando a Europa ela está passando pelo seu processo de unificação, quando ela está passando pelo seu processo de delimitação de limites territoriais e formação das monarquias nacionais, a Europa ela não é um ponto de atração de imigrantes. O ponto de atração é o Novo Mundo, tá? É o continente americano. Só que, pós-guerras mundiais, vocês já viram o neocolonialismo, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e já viram as políticas de bem-estar social, o estado de bem-estar social. Então, pós-guerras mundiais, o Estado ele entra como interventor para criar ambientes de bem-estar social dentro da Europa. E aí nós vamos ver mudar um pouquinho o cenário e agora a Europa começar a se tornar um ambiente de chamada, um ambiente, um território onde é extremamente propício você morar, assim como os Estados Unidos, certo? Olha só, Riqueza, se tu estás acompanhando comigo no teu livro didático, na página 224, módulo 4, nós já falamos um pouquinho sobre a política de atração. E nessas primeiras páginas ele está te falando sobre o processo em que ele está vendo o fluxo migratório, as pessoas estão saindo de maneira drástica das nações, das metrópoles, digamos assim, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os períodos de migração no continente europeu. Olha só. Deixa eu ajeitar isso. Como eu estava te falando, pós-guerras mundiais, como o Estado ele se torna interventor no estado de bem-estar da população
ele vai entrar criando medidas para que toda a assistência básica da população, para que todo mundo possa viver num nível, no mesmo nível equilibrado, a Europa ela vai deixar de ser um local de fuga e vai passar a ser um local de atração. Ao invés da população agora procurar outros locais, agora, como a Europa se torna um local bom de se viver, devido às políticas do Estado de bem-estar implantadas com o neoliberalismo, nós vamos ver agora as pessoas querendo migrar para dentro do continente europeu. Quando isto acontece, é lógico que a Europa ela precisa começar a criar meios para bloquear o enxerto muito grande, o enxerto populacional muito grande, porque, analisa comigo, o Estado ele entrou como interventor para criar parâmetros para que as pessoas consigam viver bem. Aí agora, ele é como se fosse na tua casa, tu te organiza, pensa em você, na sua família, vocês se organizam para viver bem um mês. Se de repente começa a chegar 2, 3, 4, 10, 20 pessoas para viverem contigo infinitamente amém num período aí, como é que essas tuas provisões, como é que a tua vida que foi planejada com base em uma quantidade de pessoas vai conseguir sanar as necessidades de todo mundo que veio para dentro? Não tem a mínima possibilidade. A despesa aumenta, tudo aumenta. E quando tudo aumenta, começam a exaurir os recursos do Estado. Por isso que nós vamos ver as políticas de contenção. É uma espécie de bloqueio para que não seja possível o enxerto populacional dentro desse território. Eles começam a colocar políticas de contenção para não correr o risco de ter uma quantidade populacional superior àquilo que eles vão manter realmente o equilíbrio, certo? Nós temos os pontos. Se você não entendeu, amor, que eu não sei se eu expliquei isso direito, eu comecei a falar, e não sei se eu me perdi aqui no meio do processo. Faz o seguinte, anota para mim, que aí que na nossa aula via Zoom, eu tô tirando tuas dúvidas. Mas em suma é o seguinte. Vamos comparar a Europa à tua casa, beleza? Por muito tempo, a Europa ela foi um ponto de fuga populacional. Então, pensa comigo. Vivia-se uma quantidade exata de pessoas. Passaram-se pelos processos de guerra e aí o Estado ele entrou, digamos que para arrumar a casa com as políticas neoliberalistas, com as políticas de bem-estar social, para garantir que todo mundo viva bem, agindo em várias frentes. Tá, beleza. Agora, como o Estado interveio, como vive basicamente todo mundo de maneira equilibrada, a Europa se torna um ponto atrativo. Então nós temos várias pessoas querendo migrar para lá para viver bem. Lógico, quem não quer viver bem? Só que todo o aparato de organização desse Estado foi feito com base em uma quantidade populacional. A partir do momento em que a Europa permite, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, que são as nações que a gente mais vê essas políticas de contenção, quando esses estados eles permitem, quando eles abrem para todo mundo entrar, como é que as políticas que foram planejadas para um contingente populacional vai abarcar todo mundo? Como é que vai ter emprego para todo mundo? Como vai se manter o equilíbrio de vida, de bem-estar social dentro desse território? Entendeu? Então, por isso são criadas as políticas de contenção, para que se consiga equilibrar, continuar com uma vida equilibrada dentro desses territórios. São locais excelentes para se viver? São, mas não foram projetados para a gente. Então, fazer o quê, né, neném? Vamos lá. Pontos positivos. Possibilidade de direcionamento de políticas de povoamento estratégicos em determinadas regiões do país.
possibilidade de maior e mais rápido crescimento econômico, aumento de disponibilidade de mão de obra, aumento de mercado consumidor. São aqui os pontos positivos e negativos com relação à chegada de imigrantes no país. Pontos negativos. O aumento de diferenças culturais podem gerar discriminação e xenofobia. Aumento de gastos estados com o bem-estar da população. Necessidade de políticas de integração de população imigrante. Alteração nas estruturas culturais. Então, assim como a gente vai ter uma mão de obra barata para fazer todos os serviços em que eles não estão disponíveis, porque nós sabemos que eles têm um nível escolar bem superior, então precisa de gente para fazer aquele trabalho mais baixo, mais básico. E essas pessoas estão consumindo, nós temos uma alteração no aparato do Estado que não é positiva. Olha só, amores, do ponto de vista demográfico, podem ser identificados 3 grandes períodos de fluxos migratórios para o continente europeu. Tu pode acompanhar comigo lá na tua página 246. Nós temos de 1950 a 1974, depois de 1975 a 1989, depois de 1990 a 2012, que é a mais recente, certo? Gente, olha só. Como eu sei que já está ficando repetitivo, que eu já falei nisso 30 vezes, mas como começou a haver a intervenção do Estado, as políticas para o bem-estar da população, é lógico que toda a população passou a ter acesso aos mesmos recursos, certo? Se você for para a Europa, você vai ver que a educação básica, a educação é a mesma para todos. A gente não vai estar vendo escola particular na Suíça, certo? Todos têm as mesmas possibilidades. Como a gente vai ter um maior acesso à educação, logicamente a população de dentro desse território ela vai atingir uma formação superior em maior escala do que nós tínhamos anteriormente. Mais pessoas com formação superior, menos, gente, pelo amor de Deus, eu falei menos, senhor. E o pior é que eu não sei fazer edição de vídeo, vai ficar isso bem aí. Isso bem aí. Gente, a minha língua hoje tá difícil, tá travando, olha. Menos, a professora sabe que menos não existe, tá, gente? Desculpa aí. Menos pessoas para estarem trabalhando nos serviços braçais. Nos serviços que digamos que têm as menores remunerações. Como nós não temos mais uma grande gama de pessoas para estarem trabalhando nos serviços de base, abre-se as portas para se estar recebendo população para estar trabalhando de dentro desse território, dentro dessas nações. Abre-se essa possibilidade de entrada dentro das nações de povos que estão dentro da Europa. Porque como eles estão dentro da Europa, fica mais fácil para depois eles estarem retornando para o seu território. Então, olha só, nações dentro da Europa, agora facilitando essa entrada, né, essa imigração, essa entrada de pessoas dentro do seu território, de pessoas de dentro da Europa, porque ali ficaria mais fácil para eles estarem retornando para o seu território. Beleza. Só que esses territórios, as nações coloniais, as nações europeias que eram metrópoles, concediam para os seus cidadãos coloniais o direito à cidadania. E depois de um certo tempo, isso vai se voltar contra a Europa. Vamos passar um pouquinho aqui. Eu vou vir para este lado para não tirar a imagem de vocês. Olha só que bonitinho. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma onda migratória que vai ser com base justamente nessa política colonial europeia. A Europa estava colocando os seus súditos como também pessoas que tivessem direito à sua cidadania, e agora eles começam a migrar para dentro do território. Se eu sou cidadão, eu posso viver na França.
E aí a gente vê um surto de emigração das nações coloniais migrando para dentro das suas metrópoles. Acompanha comigo aqui na página 247. Argélia, Tunísia, Marrocos, Camarões, Costa do Marfim, que eram possessões da França, agora a população vem e migra para dentro do território francês. Quênia, Índia, Malásia vão se introduzir ao Reino Unido. Indonésia para a Holanda e para o Congo. E Congo para Indonésia para a Holanda e Congo para a Indonésia. Gente, olha só. Agora é que a coisa vai ficar bonita, porque nós vamos ter um aumento nesse contingente populacional de dentro das metrópoles, dentro das nações europeias, muito grande. E isso vai começar a criar uma sensação de mal-estar dentro desses territórios, porque como agora nós começamos a ver a desestabilização dentro dessas nações, que não foi, a política do bem-estar não foi criada, não foi planejada com base agora nesse aumento populacional tão grande, começamos a ver um sentimento de protecionismo muito maior sobre o continente europeu e o sentimento de xenofobia surgindo também. Então, nós começamos a ver a discriminação entre os imigrantes e uma série de rupturas, uma série de problemas que vão se intensificar a partir daí. Olha só. No início dos anos 70, os países europeus passaram por intensas mudanças sociais e econômicas que tiveram grande impacto no fluxo migratório. A crise do petróleo de 73 e 74 causou recessões dos países do continente e fez a economia recuar. Com isso, diminuiu também a necessidade de mão de obra e o mercado deixou de absorver os trabalhadores imigrantes. No entanto, a rede de imigração, em princípio, que deveria ter um caráter temporário, não só se fortaleceu, como ampliou, tá? Fortaleceu e ampliou. E o número de pessoas que migravam para a Europa cresceu, o que começou a preocupar os estados que eram destinos desses imigrantes. Esses imigrantes, eles tinham, na sua maioria, eu vou até me tirar daqui, vou sair daqui de vez, olha só. Acompanha comigo aqui na tua página 248. Havia uma característica básica nesse processo de migração. O primeiro imigrante dirigia seu destino e estabelecia-se economicamente. Depois que ele se estabeleceu economicamente, nós podíamos ver a rede migratória ocorrerem de duas formas específicas. Ou o imigrante que já tinha estrutura estabelecida era contactado por amigos que também desejavam migrar, ou a família desse imigrante se dirigia-se a esse mesmo destino já com a estrutura criada pelo primeiro imigrante. Essa aqui é a estrutura básica na rede migratória e é a mais sólida, gente, porque olha só, a família do migrante dirige-se ao mesmo destino com uma estrutura já criada pelo migrante. A família integrante é contatada por outros familiares que desejam migrar e os outros familiares migram com o apoio da estrutura desse primeiro imigrante. Então, veio um, e aí a família dele, e eu não falo só irmãos, pai e mãe, a família, eternamente amém, que tem esse desejo de ir para lá também, começa a ir, com base na estrutura do primeiro, vai e se fixa. E assim sucessivamente. Ou então, os amigos vão migrando com base na estrutura do primeiro até se estabelecerem. Criou sua própria estrutura, vai trazendo a sua família com base na estrutura que ele criou, e aí o ciclo vai se repetindo, entendeu? Nós vamos ver assim, gente, que a cada um migrante vai se estabelecer uma rede, vai se estabelecer uma rede de pessoas vindo para dentro do território que vai tornar esse ambiente extremamente difícil para se manter as políticas de migração que eram comuns, que políticas de migração? Que vai ficar difícil de se manter as políticas do bem-estar social que eram uma comum já dentro dessas nações.
Isso vai fazer com que nações europeias comecem a estar criando políticas de contenção para o controle e o recebimento desses imigrantes. Quem vai começar com essa política vai ser a Suíça em 70, depois em 72 a Suécia, 73 a Alemanha Ocidental e 74 Bélgica, Holanda e França, certo? Acompanha comigo aqui no nosso próximo parágrafo. Eu sei, eu tô ficando já chata de tanto me murchar, olha. De tanto de me mudar de um canto para o outro. E, gente, hoje a professora tá com tanto erro que só Jesus Cristo, né? Parece que a língua não quer sair desenrolar as palavras. Vamos lá. Página 248. Com o estabelecimento do estado de crise, houve na sociedade europeia o aumento de tensões entre imigrantes e a população nacional, que é o que eu falei para vocês anteriormente, fazendo emergir movimentos de intolerância aos imigrantes. O nacionalismo europeu ressurgiu em alguns países e os movimentos de discriminação e xenofobia intensificaram-se. Como resposta, os Estados europeus buscaram criar políticas de integração social e cultural de imigrantes na tentativa de estabelecer uma coesão social. E aí nós vamos ver a criação das políticas para inserção, para o controle desses imigrantes dentro do território. Desse jeito, galera, o Estado ele começou a ter que criar políticas de integração social para que se diminuísse essas tensões, essa discriminação, essa xenofobia. E aí a gente vê acesso à nacionalidade, antidiscriminação, essas políticas sendo antidiscriminação, as pessoas tendo acesso à educação e todos esses quesitos que estão dispostos para vocês aqui na 249. A gente tem que ressaltar, galera, que com a crise do petróleo, que vai estar atingindo o mundo na década de 90, locais como Grécia, Itália, Portugal, Espanha, que sempre foram locais de emigrantes, ou seja, de saída, começam a estar apresentando um grande crescimento econômico. 74, quer dizer, quando eles têm esse crescimento econômico na década de 90, eles começam a ser agora um ponto de atração de imigração. E aí, como essas nações não têm uma legislação específica para a questão da imigração para o seu território, a gente vai ver crescer muito a quantidade de imigrantes dentro desse local, tá? Alterações recentes a gente vai ver crescer bastante a quantidade de imigrantes para dentro desses territórios. Continuando aqui as alterações recentes na configuração da imigração na Europa. O fim da Guerra Fria e a abertura econômica dos países do leste europeu mudaram os fluxos migratórios no continente europeu. Além disso, as mudanças nas fronteiras dos países da antiga Iugoslávia e os conflitos e as guerras decorrentes dessa reestruturação intensificaram as movimentações populacionais para o leste e para o oeste. As pessoas elas começaram a correr. Vocês sabem ali a cortina de ferro que a gente vai estudar agora história, que a gente já viu outras vezes também. Ali, quando nós vemos a cortina de ferro, o local onde se estabelece a cortina de ferro, termina sendo um ponto de conflito e as pessoas começam a sair de lá, sair do leste europeu em busca de locais onde se tenha uma sensação de paz maior. Lembra que durante todo o processo da Guerra Fria, nós vamos ter o mundo inteiro vivendo numa constante neura, numa constante preocupação de quem vai apertar o botão. Qual vai ser a primeira nação que vai estar apertando o botão e destruindo o mundo a partir daí. Entendeu? Então, essas pessoas, por essa instabilidade social, elas começam a estar migrando, saindo do leste europeu para irem para regiões mais afastadas para assim conseguirem estar um pouquinho mais distante dessa zona de tensão. Mas nós sabemos que sair de perto dessa zona de tensão é quase ilusório, uma vez que, quando nós falamos nesse tipo de guerra, se ela tivesse estourado, seria em proporções mundiais
novamente, né, galera? Gente, a página 250 de vocês tá falando 250 251, tá falando sobre a crise dos refugiados na Europa. E aí tá te dando uma nova crise, né? Tá falando de um outro momento, que é o momento a partir de 2010. Nós sabemos, vocês com certeza já viram jornais trocentas vezes e viram as inúmeras notícias sobre esse processo de refugiados, de pessoas saindo do Oriente Médio e migrando, tentando entrar na Europa das formas mais diversas possíveis. Eu estou deixando aqui para vocês o site do Migramundo. Eu quero que vocês vejam lá, tem mais de 80 filmes e documentários que falam sobre essa questão de migração. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam com atenção a página 250 a 251. Quero que vocês assistam pelo menos um filme e um documentário, tá? Sobre essa questão da imigração a partir de 2010, que são, no caso, dos países, a migração que vem a partir do Oriente Médio, para que nós estejamos discutindo sobre isso na nossa aula via Zoom. Esse assunto é muito sério, ele precisa ser tratado com muito cuidado. Por favor, não deixem de fazer as atividades, que agora a gente finaliza o livro de vocês, então até o final do capítulo, até o final do módulo, até 262, eu quero tudo pronto para nós estarmos corrigindo. E além disso, não se esqueçam que nós precisamos ter já assistido algum documentário, algum filme, para que nós tenhamos um embasamento maior, algum documentário e um filme, eu não quero só um dos dois, tá? Para que nós possamos ter um embasamento maior para discutirmos, debatermos sobre isso na nossa aula via Zoom. Riqueza da minha vida, beijo grande. Olha só, não entendeu alguma coisa? Anota que na próxima aula a gente vai estar discutindo tudo, certo? Até a próxima, beijo!